Fala pessoal, sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui mais uma aula. Dessa vez vamos falar sobre musculação no tratamento da doença de Parkinson. Mas antes, deixar aquele recado, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E se você não me conhece, sou o professor Dilon, sou profissional de educação física, tenho mestrado em educação física e doutorado em genética e biologia molecular. E nosso grupo, durante um certo tempo, trabalhou com doenças neurodegenerativas, especificamente a doença de Parkinson. Então resolvi gravar essa aula para explicar um pouquinho da nossa experiência e dos resultados que você, ou se você tem algum familiar que tem a doença de Parkinson, pode obter com a prática do exercício, especificamente a musculação. Então anotem aí o conteúdo da aula de hoje. O que é a doença de Parkinson, os efeitos da musculação na doença de Parkinson e como prescrever a musculação no tratamento da doença de Parkinson. Bem, primeiramente, o que é a doença de Parkinson? É uma doença neurodegenerativa, neuroinflamatória, que está associado principalmente com a disfunção dos gânglios da base, especificamente a substância negra, que ela expressa um neuropeptídeo chamado de dopamina. Então, qual é o grande problema? A dopamina é um neurotransmissor, um neuropeptídeo, que tem várias funções importantes e uma delas é controle motor. Como a gente vai ter uma deterioração da substância negra, o nosso corpo vai reduzir ou até cessar a produção de dopamina. Por isso que o perfil do paciente com doença de Parkinson é o tremor involuntário, só que ele vai ter outras características, mas sem dúvida essa é a mais conhecida. E vale lembrar que esse tremor involuntário não é exclusivo da doença de Parkinson. Existem outras doenças neuroinflamatórias, neurodegenerativas, que têm sim como sintoma o tremor involuntário. E quem é que vai diagnosticar isso? É o médico, especificamente o neurologista. E outro dado curioso, a doença de Parkinson ela vai ter sintomas motores e não motores. Classicamente a gente foca muito nos sintomas motores, mas hoje nós sabemos que alguns problemas como tendência à depressão, ansiedade, o paciente pode apresentar um comportamento agressivo em alguns momentos até por conta do medicamento, tudo isso também deve ser avaliado e tratado. Coloquei aqui alguns sintomas do paciente com DP, doença de Parkinson, mais clássico, o tremor involuntário, que pode ser tanto nos membros superiores quanto inferiores, pode ser unilateral ou bilateral, ele vai ter um movimento mais lento, chamado de bradicinesia, então o movimento dele acaba sendo um pouco mais lento, ele pode ter uma velocidade reduzida na fala e até dificuldade em se comunicar. Outra característica, rigidez, que é uma característica do paciente com doença de Parkinson, ansiedade, entre outros sintomas. E o primeiro estudo que eu queria mostrar aqui para vocês foi publicado em um importante periódico, que é o Jornal Escandinavo de Ciências do Esporte, no caso Ciências do Exercício. E olha que curioso, nós avaliamos os efeitos da musculação nos sintomas depressivos de pacientes com doença de Parkinson. Não sei se vocês sabem, mas a depressão é uma característica comum dos pacientes com doença de Parkinson. Lembrem que ela é uma doença neuroinflamatória, então ansiedade, depressão podem ser características que, quando combinam, aumentam ainda mais a chance de mortalidade e declínio da qualidade de vida desse paciente. E nesse estudo nós dividimos de maneira randômica. Um grupo fez a musculação tradicional, a gente não reinventou a roda. E o outro grupo, o grupo controle. Então foi um estudo randomizado, controlado. E olha aí, o grupo que fez musculação, eles reduziram os sintomas depressivos. Estou destacando aqui, que é esse score. A média era 17,9, com desvio padrão de 8 e foi para 10,3. E no grupo controle não teve qualquer alteração significativa. E o tamanho do efeito nesse score da depressão foi um efeito moderado. Então o exercício ele expressa aí substâncias bioativas que também podem impactar, reduzindo a neuroinflamação, como o fator neurotrófico derivado da glia e o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF-alfa, que podem ter esse efeito muito importante e relevante clinicamente na melhora do paciente com doença de Parkinson. Avaliamos também a qualidade de vida por um questionário específico, que é o PDQ-39, validado para essa população,
e eles melhoraram a qualidade de vida. Aqui, quanto menor o score, melhor a qualidade de vida. Então são resultados importantes, porque a gente já sabe que o paciente ele vai melhorar a força, a massa muscular, capacidade funcional, mas ele também vai melhorar sintomas não motores. Nesse caso, o principal desfecho foi a depressão. Um resultado muito interessante, um dos principais aí que eu diria do nosso grupo com relação à doença de Parkinson. Aqui é uma análise individual, então, de cada paciente, o score antes e depois, a gente consegue perceber que muitos reduziram os sintomas depressivos e o mesmo já não aconteceu aqui, que é o grupo controle. Então a conclusão do nosso estudo foi essa, que 20 semanas de treinamento resistido isolado, dá mais ou menos aí 3 meses e meio, 4 meses, reduz os sintomas depressivos de idosos com doença de Parkinson. E o detalhe é que eles fizeram somente a musculação. E nós sugerimos que o treinamento resistido, a famosa musculação, a boa e velha musculação, deve ser um componente central para pacientes com doença de Parkinson. Logicamente você tem que encontrar um bom profissional que entenda da fisiopatologia, que entenda de biomecânica, que tenha uma boa supervisão, uma boa competência técnica, para que você melhore pensando aí no seu quadro clínico. Vou falar agora de um outro estudo também no nosso grupo, o primeiro autor que foi o Leon. Nós avaliamos os efeitos do volume da musculação na capacidade funcional de pacientes com doença de Parkinson. Isso é muito importante porque você não precisa treinar com muito volume. O paciente com doença de Parkinson, normalmente, ele tem um declínio físico-funcional e o baixo volume inicialmente já tem efeitos benéficos. A gente analisando aqui, eles melhoraram flexibilidade, melhoraram resistência aeróbia e velocidade de marcha pelo teste de TUG, que é o Time to Up and Go, e pelo teste também de 6 metros, que é um teste para mensurar velocidade de marcha. Ou seja, eles melhoraram a funcionalidade, e isso é muito importante, porque ele vai conseguir realizar de maneira independente as atividades básicas da vida diária quando ele pratica a musculação. Ele consegue ir ao supermercado sozinho, fazer compras sozinho, se vestir sozinho. Nós temos até um relato de um paciente que ele sumiu depois que ele treinou lá no laboratório. Uau! Ele terminou a sessão de treinamento e sumiu. Não voltou logo para casa. Então ligaram. Olha, fulano não voltou. Todo mundo ficou preocupado. Pô, ele sumiu, o paciente tem doença de Parkinson. Será que ele caiu, se perdeu? Que nada. Sabe o que aconteceu? Ele tinha ido até a feira, fez compras e voltou fazendo força, aquela isometria, voltou carregando peso, sacola, todo alegre, porque fazia muito tempo que ele não tinha essa independência. Ele foi até a feira sozinho, fez as compras e voltou para casa alegre e saltitante. Aqui é um vídeo de um paciente do projeto e um dado curioso é que a musculação básica, o que nós fizemos? Levantamento terra ou um agachamento com halter. Muitos fazem progressão, começa com um agachamento com halter até progredir para o levantamento terra ao básico, uma remada, um supino, uma panturrilha, um abdominal, exercícios preferencialmente multiarticulares que simulam as atividades básicas do dia a dia. Eles faziam entre 2 a 3 séries, 8 a 12 repetições, com intervalo próximo aí de 90 segundos. Então nesse vídeo ele está executando aqui o levantamento terra e uma característica do paciente com doença de Parkinson é a instabilidade postural. Então observa um pouco da coluna dele, isso é uma característica da doença, mas olha aí a análise cinesiológica, biomecânica dele, conseguiu fazer direitinho. Aí ó, o movimento, para vocês verem que isso é possível fazer levantamento terra. Inclusive quando a gente mandou para o periódico, para o jornal, revisou, ele se assustou. Como assim? Um paciente com doença de Parkinson fazendo levantamento terra? Aí a gente mandou o vídeo, tá aí, eles fazem sim levantamento terra. Lógico que existe uma progressão. Aqui a mensagem para vocês levarem para casa. A doença de Parkinson, ela é neurodegenerativa e neuroinflamatória, é progressiva, não tem cura, mas dependendo da forma como você se comporta, se você for fisicamente ativo, adere à terapia medicamentosa, ter acompanhamento médico, com nutricionista, com fisioterapeuta, você vai ter mais qualidade de vida e viver mais. E a musculação é o componente central no tratamento de pacientes com doença de Parkinson. Então eles devem praticar treinamento de força, a boa e velha musculação.
E o exercício, no caso a musculação, pode ser útil tanto para os sintomas motores e não motores. Vale lembrar que ele pode praticar outras atividades, como o treinamento aeróbio, a dança, que tem muito efeito, benefícios cognitivos, mas nessa aula eu estou focando na boa e velha musculação. Galera, se vocês tiverem dúvidas, coloque aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. Se quiserem os artigos também, podem solicitar. Aquele abraço e até a próxima.